pessoal, estamos aqui na Panini Point da Vila Mariana para bater um papo sobre o primeiro lançamento da Graphic MSP do ano, né? É verdade. Que é Chico Bento Viola, do Orlandelli, né? Que tá pela terceira vez, né? A terceira vez no caminho da roça. No caminho da roça. E muito emocionado, acabei de ter contato com essa obra aqui, tô passado já com tudo que tem aqui. Mas pra gente começar, queria que o Orlandelli e o Sidão se apresentassem. Eu sou o Orlandelli, eu sou cartunista, quadrinista, já há um bom tempo, já tem muitos personagens e histórias contadas. E entre elas eu tive a felicidade de receber o convite do meu amigo Sidney Guzman para trabalhar os personagens do Maurício de Souza. Então participei pela primeira vez do MSP 50, né, que eu fiz uma história do Capitão Feio. Olha. Depois o Mônicas, que era uma homenagem à Mônica, fiz um desenho, uma ilustração em homenagem. E finalmente o Chico Bento, que eu me descobri ali com um universo que eu me sinto muito à vontade de trabalhar e me sinto bem, assim, presente poder trabalhar com esse personagem. Eu sou o Sidney Guzman, sou jornalista e editor da Maurício de Souza Produções, trabalho com o Maurício desde 2006, faz tempo, hein? Caraca. E sou o criador e editor do selo Graphic MSP, e o Orlandelli está fazendo a sua terceira, né? E como o Orlandelli citou, eu lembro quando eu convidei ele, eu falei, Orlandelli, Chico Bento é tua cara. Ele falou, não, imagina, Sidão. Será? Será? Eu falei, total! Aí o resultado tá aí, ó. 3 gráficos. Eu já falei pro Sidão, o Sidão sabe escolher os personagens melhor do que eu. Porque se na época eu falo assim, ó, qual personagem você quer fazer uma gráfica MSP, eu acho que eu não teria escolhido o Chico Bento. Acho que não. Teria feito bobagem, né? Quem tem o olhar, né? Bom, né? Que nem o Matheus Nastergalli e o Celton Mello, que eles falam que eles nunca tinham feito comédia, né? Antes de fazerem o Chicó e o João Grilo, eles nunca tinham sido palhaços. E o Guel Arraes virou, né, no Alda Compadecida e falou, eu quero que vocês dois sejam. E eles, gente, mas eu nunca fiz comédia, eu não sei. E olha lá. Deu no que deu, né? Olha lá. Alguma coisa foi vista. Exatamente. E aí, falando um pouquinho sobre o Viola, né? Aqui a gente tem o Chico Bento se conectando um pouco com as próprias raízes, né? Com a história do avô dele, etc. Muito legal, porque eu acho que em todas as graphics do Chico Bento a gente vê bastante essa questão da ancestralidade, da sabedoria popular, que é algo muito legal. Então eu queria começar perguntando, primeiro, direcionado ao Sidão, como que é esse feeling de, tipo, tem mais uma história para ser contada pelo Orlandelli do Chico Bento? E pro Orlandelli, como eu sei, geralmente nas graphics os autores têm bastante liberdade para escolherem, né? Como que veio essa ideia de, dessa vez eu quero contar dessa relação dele? Primeiro do convite, assim, o Orlandelli, cara, o Maurício fala no texto de abertura, o Orlandelli tem alma de Chico Bento, cara. Assim, talvez ele não enxergasse, mas ele tem alma de Chico Bento. Sim. Ele é muito Chico Bento, né? Assim, e ele consegue fazer o Chico Bento do humor e o Chico Bento que pega a gente pelo coração e faz a gente chorar. Aliás, leia a Viola com um lencinho do lado, já vou avisando, né? Então, aí, como tem muito personagem, o selo, graças a Deus, é um sucesso, eu tenho que espaçar os lançamentos, sabe? Mas o Orlandelli, quando fez a segunda, eu sabia que ele ia fazer a terceira. Até porque os dois são sucesso de público e crítica. E aí, quando eu convido o Orlandelli, aí o Orlandelli falou, deixa eu pensar uma história e tal. E aí eu sei que vem coisa boa. Aí quando ele mandou, ele falou, a história... o Chico Bento vai descobrir que o avô dele era violeiro. E ele me perguntou, o Chico Bento aparece o avô? Eu falei, aparece uma história lá atrás, tal, mas uma história que é só citado e tal. Eu falei, eu queria que o avô fosse violeiro. Eu falei, no universo das gráficas a gente pode criar coisas, criar conexões diferentes e tal. E aí ele falou, porque eu queria fazer uma história assim, assado, que o Chico Bento vai descobrir que o avô era violeiro e a viola do avô vai para ele e a viola só tem 2 cordas. Eu falei... E aí, quando ele mandou o roteiro, que aí sim entra todo o lance da herança familiar, por que aquela viola estava guardada, por que o Chico Bento não sabia que o vô era violeiro, aí, cara, prepara o seu coraçãozinho, porque o Orlandelli vai lá e dá o show. Bacana. Esse negócio de fazer as histórias de Chico Bento, igual o Sidão comentou, né, de ele conseguiu ver esse Chico Bento. Eu sou do interior, eu sou caipira desde sempre, mas... a gente vai se descobrindo aos poucos também, né? E essa coisa do Chico Bento ter essa ligação com aquilo que é simples, ter essa coisa do humor, a gente vai... que todo personagem, todo universo, inclusive os meus, ou, né, eu sempre falo que é como são ferramentas para você contar uma história.
Eu tenho as minhas ferramentas, meus personagens, mundo de Yang, tudo. E aí vem o Sidão e falou, ó, pega as caixas de ferramentas do Maurício de Souza e conta uma história. E aí você, no começo, o Arvorada, você fala, caralho, né? Vai que eu quebro o martelo do Maurício. Você toma cuidado, mas aí aos poucos você fala, pô, cara, você já pega, não, me sinto muito à vontade contando. Igual você comentou da ancestralidade. O interior é muito isso, né? Total. O interior, e eu nascido no interior, cresci no interior, muitas das coisas que acontecem com o Chico Bento, inclusive, é baseado em fases reais, de nadar em rio, tudo, eu passei por tudo isso. Então é natural. Quando eu entro no universo do Chico Bento, é muito, não é que é fácil, mas é muito natural mesmo, é um caminho muito lógico eu mergulhar na minha própria infância, nos meus próprios ancestrais também, e de certa forma é muito gostoso isso também, porque as ferramentas do universo do Chico Bento, ela me leva para esse lugar. E ali, é o que você falou, pô, a hora que você enxerga aquele lugar, nossa, o que eu poderia contar aqui? E aí você vem essa memória afetiva, né, memória das pessoas que você gosta, e aí você pega aquelas ferramentas e faz mais uma história. E essa história da viola, a viola pro interior é uma coisa incrível, né? Toda a coisa da moda de viola, ele é muito forte. E você usar isso não só pela viola, mas usar isso como um elo, né, uma forma de ligação do personagem com a história dele, foi muito legal. Isso é de uma coisa que é importante citar, até para quem quer fazer quadrinho e tal. O Orlandelli é um cara que ele tem muita facilidade para trabalhar como editor. Assim, o que eu falei, se eu tiver que reescrever a história, eu escolhi errado. Ele é o cara que eu só vou dar um toque aqui, um toque ali, o Orlandelli, pô, se não, isso aqui, beleza, isso aqui, se a gente fizesse aqui, a gente trabalha muito bem juntos. Muito rápido, verdade. A gente trabalha muito, muito bem juntos os dois. E aí o resultado acaba transparecendo pro público, né? E aliás, o Orlandelli falou, não vou dar esse spoiler, mas é o seguinte, quando terminar o quadrinho, leia os extras, que vocês vão entender o que o Orlandelli falou sobre a ancestralidade dele. Exato. Não, sempre, né? Acho que em todas as graphics do Orlandelli, os extras, eles são, né, aquela cena pós-crédito, né? Aquele a mais que amarra tudo, assim. Isso é muito legal. E aí eu até trouxe aqui, né? Porque eu acho muito interessante a gente olhar cada capa, né? Ela tem muito do traço do Orlandelli, mas tem também muita personalidade dele da própria história, né? Porque a gente vê, na primeira história a gente tem uma lembrança, né? Uma coisa sendo contada, então a gente tem menos traço, a gente tem mais cor, mais forma. Aí na segunda a gente começa a ver mais esse traço, esse rabisco, etc., que é muito legal. E eu queria saber nessa nova, no que você pensou para trazer esse design e essa ambientação, como que a musicalidade, como que isso entra também no seu modo de desenhar esses personagens. Então é interessante essa coisa do desenho como para contar a história, né? Eu sempre, quando eu faço um desenho, eu não penso exatamente só na parte da beleza, né? Dele ser bonito ou não. Eu acho que o traço, ele é ferramenta também, né? Quem lê o Arvorada, igual você comentou, ela não tem tanto, ela é bem mais solta, porque é uma história contada, é quase um sonho, né? Sonho você não sabe em que momento que teve o corte ali e emendou com outra coisa. O Verdade já tem muita... Já é uma cena que está acontecendo naquele momento. Os dois estão ali, então é uma mistura dessas duas coisas. O Viola entra um elemento que eu ainda não tinha usado, que é a música, né? E como eu posso fazer... Porque a música é muito importante no Viola. A música, na verdade, é o que une tudo ali. Né? Exato. E eu falei, como é que eu vou usar a música numa coisa que não tem som, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, o desafio não é a estética exatamente, né? É como que isso funciona em narrativa. E aí eu geralmente faço assim, eu sei que eu tenho que arrumar uma solução para aquilo, mas eu nem me preocupo tanto, eu vou escrevendo o resto do roteiro. Aí na hora que acaba, eu falei, bom, agora tem aquela parte que entra a música, como é que eu faço a música? Aí a rabisca, agora que eu lembro quando eu mandei para você pela primeira vez, Sidão. Eu falei, Sidão, lembra que eu falei da música? Estou pensando em fazer assim, o que você acha? É incrível. Porque assim, caraca. Eu só falei, só vai, né? Só se joga. Porque eu lembro que um comentário, acho que o Flávio, né, que falou, parece que você está escutando a moda. O Flávio Teixeira, é o roteirista da Turma da Mônica que faz os clássicos do cinema e tal. Ele leu a prova, ele é sempre meu leitor beta. E ele leu a prova com a... Como chama? Com uma playlist, e ele colocou, quero uma de música caipira. E aí ele falou que ele não é que ele escolheu a sequência, ele botou lá qualquer playlist do Spotify.
E no final, ele falou, bem no final, toca Chico Mineiro. Gente. O desafio é esse, quando a pessoa está olhando a história, ela consiga sentir aquilo que você tentou passar. Uhum. Né? Então o desafio é esse, como é que eu faço toda essa mistura de palavras e traço e a virada de página, porque isso também é muito importante, você controlar esse tempo, ela vira uma música dentro do leitor. Né? E a gente tentou isso e, por enquanto, parece que deu. Você, pelas leituras que... Quem leu se emocionou e eu acho que eu posso dar não é um spoiler, assim, o Chico Bento Valendo a Viola vai achar o caderno. Exato. O caderno do avô. Ai, que bom que você deu esse spoiler, porque eu queria Então, falar disso. eu fico pensando, será que eu devo falar? Eu acho que vale, porque vai ter o caderno. E aí o Orlandelli me falou assim, o que você acha de escrever à mão? Eu falei, perfeito. Perfeito. Tem que ser, escreve na tua letra, tem que ter uns garranchos, tal, não sei o quê. Para ser um caderno de um homem do interior que tocava boiada e tocava viola. E quando ele, nos momentos dele, que ele, no final do dia, ele ia lá, a vivência que ele teve, ele transformava em poesia e em moda de viola. Exato. Não, e até eu acho que o modo como é construído na HQ, tipo, essa figura e esse objeto, né, é tão legal que, assim, na hora que apareceu o caderno, eu fiquei um tempão meio que passando a mão na página, como se eu estivesse pegando. Textura, né? Cara, uma coisa você sente a a textura. textura. Eu arrepio fácil demais. Não, é fantástico isso. Eu achei muito assim, legal. Uma super sacada, e eu acho que isso faz com que a gente que tá lendo se emocione e se relacione, né? Com aquele objeto. E aí ia perguntar, já que você está falando das músicas, você já chegou a pensar... Você chegou a pensar nas melodias dessas canções, que você letreirou todas elas. Eu letrei todas elas. Tentei, na medida da minha ignorância musical, né? Pesquisei algumas coisas para ter a possibilidade de musicar. Assim, mas assim, teria que pegar uma pessoa que é da música mesmo ali. Eu cheguei a estudar como é que funciona as quebras, os toques, estudei tudo. Mas aí teria que pegar alguém. Eu imaginei já que daria para fazer algumas. Seria assim, legal de fazer. Seria muito legal. Muito legal mesmo. Vamos ver, já pensou em colocar isso aí. Olha, rapaz, botar o dublador de Chico Bento para gravar. A playlist do viola. Nossa! Rapaz! Gente, ia ser massa. Olha aí. E inclusive, né, tipo, como você fala, a gente falou dessa ancestralidade também, eu senti nesse quadrinho também a presença de muitos elementos, né, do interior que eu achei muito incríveis, assim, a foto no monóculo, né, tem também o filtro de barro. Como que foi esse momento de trazer, de pensar nessas referências para ambientar essa história? Então, pensar na minha infância. É isso, né? É natural. Eu simplesmente falei, cara, eu lá em Bebedouro, sabe? Na casa da minha avó. Aí não pode faltar um filtro de barro, tem um bolo de fubá, tem aquela canequinha. Aquela canequinha, cara, de latão. Opa. E aí você vai mergulhando nisso, né? E você vai construindo uma atmosfera, né? Porque, na verdade, contar a história é um pouco isso, né? Eu tentar convencer você daquilo que eu estou sentindo. Eu só consigo fazer isso se eu só falar, não resolve. Eu tenho que te mostrar e você também sentir alguma coisa. O monóculo, para mim, é incrível, porque eu tive muito monóculo. Nossa, eu lembro muito daquela coisa de você olhar a fotinha e tal. E é uma memória afetiva muito do interior também, e muito ancestral, antiga, né? A gente pensa uma coisa um pouco mais antiga, que não era comum as pessoas tirarem foto, né? Da minha família mesmo, foto antiga com meus avós, eu não tenho imagem deles, assim, sabe? Porque ninguém tirava foto, de verdade. Assim. Meu próprio pai, eu tenho acho que uma ou duas fotos dele mais novo. E as que tinham era nesse pequeno monóculo. E aquele retrato colorido de uma forma meio, artesanal ali. Eu tenho na casa da minha avó. Então aquilo ali é muito cara de interior. Ele é muito. Me leva muito para um lugar, sabe? Eu acho que quando a gente está construindo uma história, esses elementos que você falou, a função dele não é preencher a página, é te levar para aquele lugar, né? Você vai colocando os elementos, pô. Eu estou sentindo que eu estou nesse lugar, eu estou sentindo que eu estou no interior, no Chico Bento. Eu acho que era mais ou menos isso. É incrível, né? Porque tem aquela frase, né? Tipo, se você quer ser universal, quer falar do mundo, você tem que começar falando da sua vila. Né? Começar falando de você e da sua comunidade. E é muito doido justamente isso, porque você traz esses elementos da sua infância, e eu acho que quando a gente lê, nossa, eu fiquei muito atravessado, porque comecei a lembrar de muita coisa, de muitos elementos.
E aí uma coisa que me chama muita atenção nas suas graphics é como você trabalha em muitos momentos de contação e etc. Esse design da página, né? Essa narrativa visual fluida, né? Que as coisas vão se transformando, etc. Porque tem também, dizem, né? Memória e imaginação. Exato. E é justamente isso. E aí queria saber como que é esse seu processo de construir essas páginas. Como que você começa e vai pensando, tipo, de onde vem? Vem primeiro a imagem, depois a história, ou vem primeiro, não, quero contar isso. Isso começou muito no Verdade, né? Porque a Rodita contando os causos. Exato. Né? E aí tinha esse desafio, né? Porque eu poderia fazer o desenho e só falar que era história, mas é como eu acabei de falar. Eu falar que aquilo é um caos, não é de verdade, não vai ser a mesma coisa que você bater o olho e já sentir alguma coisa meio diferente. Totalmente. Então você fica nessa busca, fala assim, eu tenho que fazer uma arte que seja diferente das outras, mas que ela tenha uma identidade única também. E aí eu volto para a Alvorada, que também é uma contação de história. Exato. E as imagens se fundem. Né? As imagens se fundem. Então, como que é esse processo? Primeiro, eu sei o que eu vou contar nessa página, eu sei os elementos dele. Aí, é uma coisa muito orgânica. Eu vou, sei lá, a charrete está passando, eu vou desenhar uma charrete. Aí vai ter o lobisomem. Aí eu faço um traço e de algum momento esse traço vira um pedaço do lobisomem. Exato. Não sei o quê. Até que eu falo, opa, isso aqui tá interessante. Aí não, agora eu vou colocar um negócio aqui. Aí você vai arrumando até que vira um grafismo que é quase uma estilogravura, né? Ele tem uma coisa meio artesanal ali também no próprio design dele. Aí eu acho que funciona muito bem. É que ele fala, parece que é fácil. Exato. Não é. Não. Não é fácil, Luiz. É só pegar a folha lá, não pensar no que você quer contar, não, assim, você vê. Quando você estiver lendo viola, você vai entender o que eu estou falando. Não, especialmente na questão música e avô misturado. Ele sempre usa a imagem silhuetada, né? Com a silhueta. De lascar. Sim. E aí ele ia me mandando assim, olha essa dupla. Eu falei, pô... Eu não aguento, cara. Eu faço uma dupla, eu falei, vou ter que mandar pro Cidade. Aí eu já respondo com palavrão. Exato. Muito bom. Eu não penso, nossa, isso aqui eu vou mandar pro Cidade agora. Linda demais, cara. Uma melhor que a outra. É que é muito isso, né? Eu acho que quanto mais simples o negócio parece, mais trabalho do artista tem por trás, né? É muito trabalho para lapidar e chegar nessa síntese, nessa poesia. Isso é muito incrível. E aí também no Viola, a gente tem justamente essa viola, que é quase uma personagem, né? Queria entender também como que foi esse processo de desenhá-la, colocá-la na história, colocá-la nas páginas, como que colocá-la veio? na capa. Na capa, exato. Muito respeito pela simbologia da viola, né? Eu sei que, cara, né, eu nascido no interior, eu sei que se eu estou falando de viola, eu meio que chamei pro peito uma coisa muito forte. Falei, cara, você não pode colocar qualquer viola, você tem que fazer viola de verdade. Aí é lógico, né? Você tem essa coisa do desenho, anatomicamente falando, essa é a parte até um pouco mais tranquila, porque você estuda e consegue fazer. Mas como fazer isso virar quase um personagem, que é igual você falou? Eu acho que é essa importância da viola na vida do Chico Bento e os seus ancestrais ali. Eu acho que dá para a viola o lugar dela no interior, sabe? Pô, a viola é um pouco isso, ela é muito forte. A coisa dos causos contados, né? Você conta causo, mas você quando toca a moda de viola raiz, é um causo também. Então, tipo assim, então você tem essa coisa da roda. Você tocando uma moda é como se a gente estivesse contando histórias, só que na forma de música, na forma de moda. E isso é muito presente. Então, quando eu coloco essa importância da viola, eu falo, poxa, acho que a viola está bem representada nessa história. Não só como um instrumento musical, mas como esse objeto que simboliza um pouco o caipira, simboliza um pouco o interior. E o design de página do Orlandelli, para mim, é um dos melhores do Brasil, assim, de longe. O cara, ele consegue fazer sequências sem requadro, que você consegue entender perfeitamente a ordem de leitura e as imagens se mesclando. Eu sou suspeito. Não, total. É muito legal ver, Orlandelli, porque tendo contato com outras obras suas, vendo, por exemplo, o Lusco Fusco, que você faz uma coisa bem contínua e etc. É muito legal reconhecer isso aqui também. Entender como que você vai trazendo essa sua identidade, esse seu traço, e essa sua sabedoria também, fazer esse tipo de narrativa visual aqui na história, né? É muito, muito interessante ver como isso se faz. Você sabe, Serginho, que quando a gente divulgou a capa,
quando eu soltei a capa e tal, e ainda falou, entendedores entenderão. Aí uma galera já sacou que era uma homenagem ao Almeida Júnior. Almeida Júnior, Um grande pintor do interior de São Paulo, né? E que tem um quadro bem parecido, que é homenageado também no miolo da HQ. E uma galera, eu lembro que o Vitor Cafage escreveu, que falou, talvez seja uma das capas mais bonitas do selo, e realmente o Orlandelli, ele encontrou o Orlandelli é um grande designer de página, de espaço, ele pensa a página em branco, ele vai achar, porque eu lembro que ele começou, o que eles vão fazer da capa? Aí, porque o teaser, que já é o Chico Bento deitado sobre uma viola, que a gente divulgou no final da CXP do ano passado, já era incrível. Eu falei, pô, ele falou, deixa eu brincar um pouquinho com a viola, senão. Aí, cara, quando ele me mandou isso aí, eu falei, acabou. Eu lembro que o Crumbin falou assim pra mim no teaser, pô, você fez esse teaser, você arrumou um problema pra tua cabeça. Você falou, e arrumou mesmo. Eles estão ferrados também com o teaser deles do Penadinho. Também. É isso. Por exemplo, deixa o problema de amanhã para amanhã, né? Amanhã, Orlandelli de amanhã. Eles sempre acham soluções, sempre acham. É que eu falei, eu escalo bem meu time, os caras são bons. E justamente, né, falando do Almeida Júnior, eu acho incrível o trabalho que ele faz, né, de retratar a vida no campo, etc. Um dos meus quadros favoritos do mundo é o Saudade dele, que eu acho belíssimo. E no Verdade você traz bastante a paleta de cores dele. Né? A paleta de cores é muito evidente, assim. Eu lembro que eu lendo, eu achava, tipo, eu sentia que tinha alguma coisa ali, assim, que me soava familiar, e aí nos extras eu fui, de novo, os extras, leiam os extras. Nos extras eu falei, é isso. E aí você traz ele na capa aqui, né? O que mais você traz e qual você acha que é a importância de um artista como ele, assim, para a arte e para a memória brasileira? Então, você pega o Almeida Júnior, eu li desde o Verdade. Bom, eu já acompanho ele já faz um tempo, e essa coisa do... Você faz um caipira, qualquer um pode desenhar um caipira, mas quando você vê um caipira do Almeida Júnior, você não vê só... Você vê uma história ali que não é fácil, sabe? Você vê que tem um sofrimento ali, porque a vida do interior, a vida do trabalho na terra, a vida de você. Só que não é uma coisa que você tá, eu não quero isso. Ele simplesmente vive a vida. Então, na obra do Almeida Júnior, principalmente aqueles violeiros, né, você vê um pouco isso, né? Que ele tá meio que... É um caipira de verdade. E a paleta de cores dele, foi até falei, cara, a paleta do Verdade vai ser um pouco isso, porque eu acho que representa muito o caipira mesmo e a roça. Então eu me inspirei abertamente mesmo na obra dele, de pegar e entender aquela casa com aqueles rebocos meio quebrados, né? Aqueles tijolos meio cortados, uma parede um pouco mais suja, mas ela ao mesmo tempo ela super bem cuidada, né? Super afetiva, porque esse que é o problema também. Às vezes você fala assim, é uma casa que não é... Aí você faz uma casa que você não queria morar nela. Não, as casas você quer morar nela, né? Você ficaria tranquilamente lá. Então... O papel do artista, no caso, é conseguir mostrar um pouco dessa verdade. Né? Totalmente. Da mesma forma que a gente conta a história em quadrinho, que eu acabei de falar, eu quero tentar que o leitor sinta um pouco do que eu estou querendo passar. Eu penso que ele consegue isso na obra dele. Ele consegue mostrar um ambiente do caipira, do interior, tem uma simplicidade ali, ao mesmo tempo tem uma história um pouco de luta também, de um lugar... E a viola traduz muito isso. Demais. A viola traduz demais. Eu lembro quando o Orlandelli falou, vai ser... Senão eu estou pensando em fazer sobre a viola. Eu falei, já achou o título. Foi verdade. O título mais fácil que a gente achou. O título mais fácil. Já achou. É ela. O Orlandelli, se o título se chama viola, eu falei, acho que não vai ter confundido isso, não. Tem como. Maravilhoso. Não, totalmente, né? E justamente que tem essa... de alguma forma, essa dificuldade, essa dor, essa rusticidade, mas também tem muita poesia, né? Muita poesia. Eu lembro, eu sou ator também, eu lembro que sempre que a gente pensava Shakespeare, etc., é muito doido ver como que esses grandes clássicos encaixam muito perfeitamente no nosso popular, né? Quando a gente vê, tipo assim, é muito fácil imaginar uma obra do Shakespeare sendo feita na roça, sendo feita, tipo, no sertão nordestino. É muito doido como existe uma poesia muito gigantesca. E é muito natural, né? Muito espontânea. Eu lembro do meu tio Irmo. Meu tio Irmo, ele era do interior mesmo. Ele estaria num quadro do Almeida Júnior fácil. Assim. E tinha uma coisa com ele que até hoje a gente não entende meio como que isso acontecia. Ele era de Bebedouro, já tinha mudado para São José do Rio Preto.
Mas ele chegava, ele não era de muita conversa, ele era aqueles cara que agacha, senta de coca, que assim. fica lá, cigarrinho de palha no canto. A gente tinha um cachorrinho chamado Bingo. E ele ia na minha casa 2 vezes por ano no máximo. Era no Natal e em algum aniversário da minha mãe, e olha lá. Era ele chegar, o cachorro grudava nele e só desgrudava na hora que ele ia embora. Olha só. Aí ele fala, não sei, o meu cachorro, ele conseguia enxergar isso que a gente está falando aqui Exato. agora. Entendeu? Boa, muito Exato. bom. Ótima. A riqueza Ótima que existia dentro comparação. daquela E ali, pessoa, ó, daquele universo. Força zero, a gente fica lá, dá biscoito, faz um diabo 4. Imagina. Ele encosta, mas colava de dormir do lado. Que Dormia do bonito. lado dele, assim, ó. Ó. Cara, Ah lá. que weird. Saudoso, que weird. Fantástico. E aí, e como que você percebe a evolução do Chico Bento nessas 3 histórias? Tipo, vindo de lá, o que você quis contar lá no início e tá contando agora. Tipo, você sente um amadurecimento desse personagem ou uma diferença? O personagem, é que o personagem amadurece. Na verdade, ele é uma ferramenta para a gente contar as nossas próprias histórias, né? Uhum. Se você vai vendo Verdade, o Arvorada, o Viola, eles são coisas que eu estou querendo contar naquele momento. Exato. E o Chico Bento, ele acaba sendo essa figura que me ajuda a mergulhar nessas histórias. Então o Chico Bento amadurece porque eu também amadureço nesse processo. Né? Então é uma coisa que meio que em conjunto, é um ajudando o outro. Assim. Então você vê que são 3 histórias completamente diferentes. Né? Não tem nada a ver uma com a outra. Exato. Mas quem tiver o olhar um pouquinho mais atento, ela tem uma ordem cronológica muito clara. Sabe? É muito claro o que acontece em uma, e depois aconteceria isso, e depois aconteceria isso. Apesar de não é a história que você precisa saber anterior. É isso aí. Né? As sensações envolvidas, elas estão muito conectadas. Então, acho que nesse ponto tem esse amadurecimento de processo de vida, assim, de contar a história. E é legal que ver, uma coisa que é legal de ver, até o traço amadureceu. Totalmente. É muito legal. Totalmente. É muito legal como o Landelli faz o Chico Bento muito mais rápido, mais solto. É muito legal de ver isso. Nas graphics a gente costuma ver isso, né? Dentro do Astronauta, do Turma da Mônica, todos os Jeremias. O Arvorada, eu lembro que foi a primeira que fez, então eu já estava aquele negócio, como é que eu vou fazer o Chico Bento? Aí eu lembro que o Sidão comentou que eu tinha feito Mônicas, né? No Mônicas. Eu sempre trabalhei muito com ilustração, e o meu traço de ilustração editorial era um traço muito plástico, né? Muito limpo. Aí eu falei, se você fizesse aquele traço do Mônica, aquilo é muito bonito. Eu disse, eu tenho certeza que vai ficar bonito, eu só não sei se funciona para fazer quadrinho, porque é uma coisa de uma imagem única, a expressão para mim é muito importante. Se eu sentir que o personagem está vivo, eu acho que dá, senão é cartoon. Aquela coisa meio assim. Aí o Landelli falou, e se eu mesclar os dois, para quem conhece os trabalhos autorais do Landelli, é mais sujo, né? Sim, super. E aí ele falou, e se eu mesclar os dois? Eu falei, mano, faz. Aí eu fazia só no vetor, aí eu falei, cara, eu vou fazer no vetor, mas eu vou desenhar por cima do vetor. Aí a primeira que eu falei, acho que encontramos, foi aquela cena do Arvorado que o Chico Bento pula no lago. E aquilo é belíssima. Aí eu já fiz ele daquele jeito, falei assim, cara, se eu conseguir fazer ele fazer isso, aí eu acho que eu faço qualquer coisa. E foi. E aí, a partir do Verdade, você já estava em outro momento também, já começou, não, agora eu quero que o personagem converse mais, que eles interajam mais. Sim. Aí eu coloco muito mais, né, pulso ali de expressão. Sim. E o Viola acaba acompanhando um pouco isso, mas aquele grafismo que veio no Arvorada nunca mais abandonou o Chico Bento. É verdade. Exatamente. E uma coisa interessante, né, Sérgio, que no Viola, eu arrisco dizer, acho que vão concordar comigo, é o que tem o Chico Bento mais perto do gibi, do humor também. Porque tem hora que a gente se mija nas calças de rir, Muito. E tem hora que ele vai, puta, me quebrou as pernas. O tempo inteiro ele vai brincando com emoção, né, com a gente. Eu acho que eu tava falando com o Landelli, eu acho que é o quadrinho que eu mais gargalhei dos 3 e que eu mais me emocionei também, né? E eu acho que isso é um mecanismo muito inteligente, né? De você abrir, né, o seu público, tipo, relaxar o seu público através do humor. E aí, quando o público tá, tipo, contigo, aí você vai na emoção, né? Aí você pega. É muito legal trabalhar isso mesmo. E é essa coisa do momento, né? Vamos nos divertir um pouco sem esquecer das coisas bonitas da vida também. E assim, porque é o que o Landelli falou isso. O Landelli fez as 3 graphics em momentos muito diferentes da vida dele. E ele consegue transportar isso para os quadrinhos dele. E é muito legal porque eu acho que existe uma beleza sempre, né? Tipo, eu acho que não é uma grande tristeza. Não. É sempre essa lembrança da poesia, da alegria das vivências, das memórias, né?
A pessoa fala assim, porque o Arvorada é triste. Mas não é triste, Não na é verdade. triste. Ele é leve, né? Em alguns momentos, assim. Aliás, o Arvorada a história do Chico, que mais eu tenho pessoas que vêm na minha mesa em eventos, até por agradecer o Arvorada, porque conseguiu, de alguma forma, olhar de outra perspectiva para alguma coisa que aconteceu com a vida dele, para uma perda, não sei o quê. Então as pessoas realmente se emocionam, compartilham coisas muito particulares. Então não foi uma coisa triste, foi uma coisa muito positiva, né? Foi uma coisa muito boa, né? Ela acabou dando um outro olhar para uma coisa que estava pesando e acaba pesando um pouco menos. Você costuma, não é isso, tem muito mais além daquilo que aconteceu. Exatamente. E aí você acaba que viver um pouco isso, né? O jeito que você olha para o que acontece com você é muito mais importante do que o que acontece de fato. O que acontece, aconteceu, você não tem controle sobre isso. Exato. Agora, a forma como você olha para aquilo, isso sim vai determinar como é que você vai ficar por aqui, né? A forma como você vai conviver. Isso é realmente importante. O Arvorada mostra um pouco isso. Totalmente. E acho que volta um pouco naquilo que a gente estava falando, né? Da memória como imaginação. E aí eu acho que é esse viés, essa lente de beleza que você coloca nessas situações do Chico Bento. E aí eu queria te perguntar, então, qual que foi o seu maior desafio nessa graphic agora? No Viola? No Viola. O maior desafio, se a gente for pensar em desafio, eu acho que é essa questão da musicalidade mesmo, sabe? Eu tava com muito receio de como que eu vou resolver, como eu vou deixar isso bonito de fato, e não apenas uma informação, aqui é uma música. Entendeu? Eu queria que realmente isso fizesse sentido dentro do leitor e não apenas uma coisa ilustrativa, né? Como se colocasse um texto ali, ele tivesse que, então fica avisado que isso aqui está tocando. Isso era um desafio que eu não sabia como resolver. Eu fui saber resolver isso aí, acho que já estava quase acabando de desenhar. É verdade. Loucura. Ai, que maravilha. Eu tenho muito disso também, eu não me preocupo tanto. Vamos dizer, o roteiro é uma história completa, mas eu sei exatamente o que vai acontecer em algumas partes. Só que algumas partes eu realmente não sei como eu vou resolver. Eu só sei que a gente tem um probleminha aqui que eu não faço ideia do que eu vou fazer. E ele me manda isso. Aí eu disse, não, eu gosto disso, porque ele confia em mim. Falou assim, não, ainda não sei como a gente vai fazer isso, mas nós vai dar um jeito. Vamos. E aí o Landelli falou do ponto de vista criativo. Mas teve um outro desafio aí. Teve o desafio do ponto de vista prazo. Porque é o seguinte, a ideia era que saísse em março, porque tinha o filme de Chico Bento em janeiro. Sim. O Landelli estava mudando de casa, mudou, sei lá, umas 82 vezes o período. Nossa. Ele estava terminando o quadrinho de PROAC que ele fez, e ele tinha que entregar. Então, aí ele falou assim, não, eu terminei e tal. Eu falei, bom, beleza, tem que sair quando tiver, a história vai ficar para sempre, não adianta eu correr com isso, vamos lançar para a Bienal. E aí foi, e ainda assim, não, foi na... O bicho é rápido. É como eu falei, vocês dá. É muito parceiro. Possível. Mas a gente tem que torcer para não acontecer nada. É muito parceiro. Você sempre pode cair, quebrar parceiro. o braço, acontecer alguma coisa. Exato. Pegar ficar meio diferente e tal. E deu tudo certo. Então vamos rezar para não acontecer nada. Não vai acontecer, não aconteceu. E que bom ter um editor assim, né? Parceiro assim. Eu lembro que a gente falou assim, cara, dá, mas não vamos comprometer a história isso do prazo, porque a Bienal vai embora e o livro fica. O livro fica para sempre. Aí eu falei, não, tá certo, então fechou. E aí, mas assim, uma parte interessante que a gente já estava com a história estruturada. Isso mesmo. Eu já sabia o que eu ia fazer. Então era uma coisa, aí a gente entra numa fase do processo, que é uma coisa muito mecânica também. Eu consigo colocar assim, eu vou desenhar 2 páginas por dia, 2 páginas por dia finalizadas, e eu consigo cumprir isso aí. E aí uma página que é um pouco mais simples, que é aberta, eu já coloco, hoje saiu 4, já ganhei 2. Então você vai controlando, né? E aí acaba dando certo. Então, puxar uma pergunta aqui de como tem sido o retorno das pessoas que leram Viola até agora, que leram a história da Viola, como que tem sido? Ainda foram poucas, né? Porque o lançamento oficial é hoje aqui em São Paulo e semana que vem na Bienal. Na Bienal. Mas na MSP teve muita gente que leu. O Flávio, que é roteirista, teve designers que leram, pessoal de redes sociais. E, cara, eu vi gente na minha frente, porque lê na minha mesa. Né? Eu não vou emprestar um negócio para levar, né? Lê na minha mesa. As pessoas não se aguentam de chorar. E assim, me conectou demais com a minha família. E o mais legal é o seguinte, teve gente que chorou porque tinha esta relação forte com avô, avó, e teve gente que não tinha.
e chorou porque queria ter. Exato. Isso é assim, o mais incrível que é assim, quanto à arte, todo mundo baba. É. E aí falou assim, muitas pessoas leram e falaram assim, o Orlandelli fez de novo. Você falou, um dos que leu foi o Flávio Teixeira, que é nosso roteirista, e ele fez aqui, ó. Ele terminou de ler e fez duas violinhas conversando, mas na hora que o Flávio me entregou a fotografia, dei para o Orlandelli. Quer dizer, o Flávio se deu ao trabalho de fazer um chora-viola ali. Fantástico. Se deu ao trabalho fazer o desenho porque foi tocou, significativo. Tocou. Aí a gente fica mais tranquilo também. Porque uma coisa é eu fiz a história. É uma prática que eu sempre falo. Então, sempre tem isso. A história que eu tinha para contar, eu já contei. Agora vamos ver o que o Viola tem para contar para Qual a gente. história que o nosso quadrinho vai contar? Ele sempre me fala essa frase, eu adoro isso. E você tem planos, tem ideias já de outras histórias com Chico Bento? Tá cedo, hein? Pega a viola! Por que não, né? Ué, Vamos ver, deixa eu ver. ué, por que não, né? Muito grande, hein? É verdade. A roça, o caminho da roça é longo, né? Eu acho longo, acho que é um universo aí que tem bastante coisa ainda, né? Tem coisa. Fácil que dá. Ai, que sensacional. Daria fazer muito. Gente, muito obrigado Valeu, por essa conversa. Acho que é muito legal poder lançar um quadrinho como esse com um significado como esse para a história do nosso país, para a memória do nosso povo. A gente fala, a viola é o símbolo da oralidade, né? Eu acho que o que a gente mais tem no nosso país é a tradição oral para transmitir conhecimento e história e afeto. Então, considerações finais da nossa conversa por Orlandelli. É sempre um prazer trabalhar com o meu amigo Sidão, um editor incrível, um amigo incrível, e trabalhar com esse universo do Chico Bento. O Chico Bento é um personagem que me foi emprestado pela terceira vez, mas eu posso dizer, já na terceira vez, eu posso dizer com tranquilidade que é um universo que eu me sinto muito à vontade de contar as minhas histórias dele. Eu me identifico demais com as possibilidades que esse universo entrega para a gente trabalhar, né? Para a gente poder tirar um pouco da história que a gente tem dentro e colocar ali. Então, agradeço demais a oportunidade demais dessa história e espero que vocês se conectem com a viola também. E de minha parte, eu só queria agradecer mais uma vez ao Orlandelli, um grande parceiro de trabalho. E acho que uma coisa que resume bem como o Orlandelli transita com o personagem é que o Maurício fala assim, o Orlandelli? Tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Se o Orlandelli que vai fazer, eu tô tranquilo de fazer. E para você que vai ler o Chico Bento Viola, escreve pra gente, marca a gente nas redes sociais, faz barulho, conta para outras pessoas. Mostra o quanto essa história pode chegar longe. A gente se encontra em breve. É isso aí, muito obrigado, gente. Agradecer a Panini Point aqui da Vila Mariana também. Agradecer a Kelly, que fez a organização, produção de todo esse evento. E não percam agora o lançamento de Chico Bento. Viola. Leiam. Chora, viola.